O Bitcoin foi a primeira moeda realmente descentralizada e segura. Mas como que uma moeda completamente digital funciona? Nesse vídeo vamos falar sobre o que é um ledger, o que é uma carteira, como funcionam as transações, o que é o blockchain, mineração, forks e se é verdade que os computadores quânticos vão acabar com o Bitcoin. Vai ser uma jornada longa, a gente vai ter que abordar muitas coisas diferentes, mas vai valer muito a pena e eu acho que você vai aprender alguma coisa nova. Vamos começar falando do conceito de ledger. Imagina que você vai abrir uma conta no banco, então em algum lugar fica registrado que você tem R$0. E aí você faz um depósito de 100, depois você faz um saque de 50 e assim por diante. Esse registro, como se fosse um histórico da sua conta, é chamado de ledger. No caso do banco, esse ledger é privado, você só consegue ver as movimentações da sua conta. Só o banco pode ver ou alterar esse ledger. No caso do Bitcoin, esse ledger é público, completamente público. Todas as movimentações, sem exceção, podem ser vistas por qualquer um. Uma característica importante do Bitcoin é esse aspecto descentralizado. Não existe alguém, uma instituição que centraliza o controle, como no caso do banco. Qualquer pessoa pode baixar o ledger no seu computador, se conectar numa rede peer-to-peer e atuar como um banco. Uma rede peer-to-peer é uma rede onde, diferente do modelo mais tradicional de um cliente que se conecta a um servidor, todos os computadores são cliente e servidor ao mesmo tempo. Um exemplo bem conhecido é o protocolo BitTorrent, que usa uma rede peer-to-peer para compartilhar arquivos. No caso do Bitcoin, essa rede é o que permite que a moeda funcione, e é o que promove a descentralização. Nenhum computador é mais importante que o outro. Bom, mas se todas as transações são públicas, todo mundo sabe quanto você tem e todas as movimentações que você faz, não tem privacidade nenhuma? Sim e não. Diferente do banco, no Bitcoin você não abre uma conta. O lugar onde você guarda seus Bitcoins é numa carteira. Uma carteira não tem nenhuma informação pessoal associada a ela, então apesar de ser tudo público, você pode continuar anônimo. Criar uma carteira é simples e rápido e não envolve nenhuma comunicação com a rede. Você pode criar tudo no seu próprio computador. Dentro de uma carteira você pode ter vários endereços. Um endereço é como se fosse uma conta, e é geralmente representado por uma sequência de caracteres como essa aqui. Uma transferência de Bitcoin ocorre entre endereços. A gente pode dizer que o valor de uma carteira é a soma dos valores de todos os endereços que estão dentro dela. Para criar um endereço, você começa sorteando um número aleatório. Essa é a chave privada, e a partir dela você cria a chave pública. Esse par de chaves, a pública e a privada, estão relacionadas matematicamente. Pensa na chave pública como uma coisa que você pode falar para as pessoas, como se fosse o seu endereço de e-mail. Já a chave privada você deve manter secreta, como se fosse sua senha. A partir da chave pública é gerado um endereço, que é o que você passa para as pessoas quando quer receber uma transferência. Você pode criar quantos endereços você quiser. Inclusive é recomendado que você crie um endereço para cada transferência que for receber. Assim, a pessoa que vai te transferir não conhece nenhum outro endereço seu. Bom, então você criou sua carteira e gerou um endereço. Mas para ele ter algum Bitcoin, você precisa que exista uma transação transferindo algum Bitcoin para ele. Uma transação é formada por uma lista de entradas e uma lista de saídas. As entradas são um ou mais endereços de onde os Bitcoins estão vindo, e as saídas para onde eles estão indo. Obviamente, quem está fazendo a transferência tem que ser dono dos endereços de entrada, ou seja, deve ter a chave privada de todos os endereços. Mas como que alguém prova que tem uma chave privada sem mostrar ela para ninguém? Através de uma assinatura. O processo consiste em pegar as informações daquela entrada e, usando a chave privada, gerar uma assinatura. Essa assinatura não expõe a chave privada, mas prova que a pessoa tinha ela. Depois, usando a chave pública, é possível saber se aquela assinatura foi gerada por alguém que tem a chave privada associada a ela. Se esse processo te pareceu complexo, é porque ele é complexo mesmo. Isso é conhecido como criptografia de chave assimétrica e é a principal tecnologia usada no Bitcoin. Então a gente viu que uma transação envolve endereços de entrada e endereços de saída. Para algum endereço ter algum Bitcoin, ele precisa ter sido usado como saída em algum momento no passado. E quando o endereço é usado como saída, os Bitcoins sendo transferidos para eles são trancados, usando um locking script. E sim, existe uma mini linguagem de programação dentro de cada transação. Um locking script é um pequeno conjunto de instruções. Quando aquele endereço for ser usado como entrada, ele tem que fornecer um unlocking code, que destranca os Bitcoins para serem usados. Essa é a primeira transação do Bitcoin, feita no dia 12 de janeiro de 2009. O endereço de entrada teve os Bitcoins trancados nele usando o script mais básico, chamado Pay to Public Key. Esse script tem basicamente duas instruções. A primeira é a chave pública, a mesma que gerou esse endereço de entrada, e outra que representa a operação de checar a assinatura. Essas duas instruções foram colocadas dentro da transação, quando esse endereço foi usado como saída, alguns dias antes. Agora que ele está sendo usado como entrada, é necessário destrancar esses Bitcoins. Para isso, quem criou essa transação precisa fornecer uma assinatura. Para rodar esse script é usado uma pilha. A gente tem a assinatura, a chave pública e a operação. Lembrando que a assinatura só foi fornecida na hora de destrancar os Bitcoins. Primeiro é empilhada a assinatura, depois a chave pública. Então é executada a operação se checa se a chave no topo da pilha bate com a assinatura embaixo. Se essa operação for bem sucedida, então esses Bitcoins estão destrancados e podem ser usados. Um outro locking script também muito usado é o Pay to Public Key Hash, que ao invés de trancar os Bitcoins numa chave pública, usa a hash da chave pública.
Então, no momento que os bitcoins são trancados, nem a chave pública foi exposta. Somente na hora de destrancar que ela é fornecida, junto com a assinatura. O script é um pouco mais complexo. Temos a assinatura e a chave pública. Depois, uma operação que duplica o topo da pilha. Uma operação que calcula o hash no topo da pilha. A hash da chave pública. Uma operação que checa se os dois valores do topo são iguais. E, por último, a operação que checa a assinatura. Começamos empilhando a assinatura e a chave pública. Aí a chave pública é duplicada. Calculamos a hash dela e empilhamos a hash que estava no locking script. Então, checamos se é igual. Por fim, checamos a assinatura. Bom, a gente falou sobre a estrutura da transação e como os bitcoins são trancados no endereço ou numa chave pública e como destrancar eles para serem usados. Uma vez que a transação é criada, ela é enviada para a rede. E aí cada computador da rede vai checar se aquela transação é válida. Vai rodar o script para destravar, vai checar se aquelas moedas já não foram usadas antes e qualquer outra verificação que precisar ser feita para garantir que aquela transação pode ser realizada. Cada computador realiza essas verificações de forma completamente independente. Em nenhum momento precisa existir confiança entre eles. As transações que são consideradas válidas vão para o mempool, que é basicamente uma região na memória daquele computador da rede. Mas elas ainda não são consideradas confirmadas. Para isso, uma transação tem que estar no blockchain. O blockchain é uma cadeia de blocos, um após o outro. Cada bloco guarda uma referência para o bloco anterior. Os nós da rede estão trabalhando tentando encontrar o próximo bloco para adicionar nessa cadeia. Quando um encontra, ele publica ele na rede e todos os outros nós verificam se realmente é válido. Se sim, eles adicionam esse bloco no blockchain e começam a trabalhar em encontrar o próximo. Esse processo de tentar encontrar o próximo bloco é conhecido como mineração. Um bloco é composto basicamente por um cabeçalho e uma lista de transações. Só que para ele ser considerado um bloco válido, ele tem que satisfazer uma condição. A hash do cabeçalho tem que ser menor que um certo valor. Esse é um exemplo bem simplificado com as informações do bloco. Eu incluí aqui só o que seria a hash do bloco anterior e a hash das transações desse bloco. Para fazer com que a hash disso fique abaixo de um certo valor, a gente precisa de algum parâmetro para ficar alterando. Esse é o papel do nonce. É simplesmente um número que vamos ficar incrementando até que a hash fique menor que esse valor aqui. Ou seja, que a hash tenha pelo menos 2 zeros no começo. Começamos com 0 e eu vou testando valores e checando a hash resultante. Aqui eu estou literalmente minerando manualmente. Esse processo demorou um pouco mais do que eu esperava e só consegui quando cheguei em 337. Quanto menor esse valor, mais difícil é encontrar um bloco. Esse parâmetro é conhecido como dificuldade. O propósito da dificuldade é fazer com que a rede leve, em média, 10 minutos para encontrar um bloco. Por exemplo, se o poder computacional da rede aumenta, ela consegue calcular mais hashes por segundo, então tende a achar o bloco mais rápido. Nesse caso, a dificuldade aumentaria para compensar e manter a média de 10 minutos. Esse ajuste de dificuldade acontece a cada 2016 blocos. No início do Bitcoin, qualquer computador era capaz de encontrar um bloco. A dificuldade era baixa, porque existiam poucos computadores na rede. Hoje, pelo fato da dificuldade ser muito alta, é inviável tentar encontrar um bloco sozinho. Se alguém quiser minerar Bitcoin hoje, vale muito mais a pena se juntar a um grupo de mineradores que vão tentar trabalhar juntos para encontrar um bloco. Isso é conhecido como um pool de mineração. Todo bloco tem como primeira transação uma transferência do nada para algum endereço. Essa é a recompensa por encontrar o bloco, e é chamada de Coinbase. Ela serve para incentivar pessoas a minerar e é o único jeito de criar Bitcoins. Todo Bitcoin que existe hoje e que vai existir no futuro foi e vai ser criado dessa maneira. O valor da recompensa diminui pela metade a cada 210 mil blocos. Começou sendo 50 Bitcoins e hoje é 3,125 e um dia vai ser zero. Aproximadamente no ano de 2140, todos os Bitcoins já vão ter sido criados, totalizando 21 milhões de Bitcoins. E os únicos incentivos para os mineradores vão ser as taxas de transação. Quando uma transação é criada, se o valor total de entrada é maior que o valor total de saída, essa diferença, chamada de taxa de transação, fica para quem encontrou o bloco, como se fosse uma gorjeta. Ela serve como incentivo para que o minerador coloque sua transação num bloco. Dependendo da quantidade de transações do mempool, o valor das taxas pode ficar bem alto, já que todo mundo quer ter sua transação confirmada e acaba sendo obrigado a colocar uma gorjeta cada vez maior. Como a hash de um bloco inclui a hash do bloco anterior, quando um bloco faz parte do blockchain, ele tende a se tornar um registro permanente. Uma alteração nesse bloco alteraria a hash dele, por consequência a hash de todos os blocos na frente. Quanto mais longe um bloco vai ficando, mais inviável é modificar ele. Então uma transação incluída nele se torna irreversível. Assim como tudo no Bitcoin, a mineração é descentralizada. Então uma situação que pode acontecer é mais de um bloco válido ser encontrado. Nesse caso, a rede aceita ambos blocos, normalmente. E cada nó da rede começa a trabalhar no próximo bloco usando como base o que ele recebeu primeiro. Assim que o próximo bloco for encontrado, a rede sempre vai preferir a sequência mais longa e vai descartar a outra sequência.
Ou seja, se sua transação estava num bloco que foi descartado, ela volta a ser não confirmada. É por isso que é recomendado esperar um certo número de blocos como confirmação. Se alguém quisesse manipular o blockchain para reverter uma transação, por exemplo, teria que trabalhar em criar uma sequência mais longa. Mas se a rede inteira está trabalhando numa sequência, é extremamente improvável que alguém sozinho consiga gerar blocos mais rápido. Para transações grandes é recomendado até 6 blocos de confirmação, o que levaria aproximadamente 60 minutos. E esse é um dos pontos que meio que torna o Bitcoin não prático para o dia a dia. A gente poderia discutir sobre diminuir o tempo de bloco ou aumentar o tamanho do bloco para caber mais transações. Mas essas alterações têm seus pontos positivos e negativos. O Bitcoin é, no fundo, um software, então qualquer alteração desse tipo só precisa de consenso. Se a rede inteira concordar com essa mudança, o software é alterado e todo mundo passa a rodar essa nova versão. Por exemplo, o tamanho do bloco. O Bitcoin tem um limite de 1 megabyte, ou seja, qualquer bloco maior que isso é rejeitado pela rede, mesmo que todos os outros critérios, como a hash, sejam válidos. Aí algumas pessoas alteraram o software que elas estão rodando para permitir blocos maiores. Mas isso não teve 100% de aceitação. Algumas pessoas são contra esse aumento e continuam rodando a versão anterior. O que acontece nesse caso é conhecido como um fork. O blockchain simplesmente se divide em 2 caminhos, formando 2 moedas diferentes. Um outro tópico relacionado é sobre computadores quânticos e se eles são uma ameaça ao Bitcoin. Um computador quântico conseguiria encontrar um bloco significativamente mais rápido. Isso faria com que a dificuldade aumentasse, mas meio que não resolve o problema, já que esse computador ainda tem vantagem. Um outro problema é que um computador quântico conseguiria obter uma chave privada a partir de uma chave pública, de forma eficiente. Usar um locking script que não expõe a chave pública é um jeito de se proteger. Lembrando que no momento que esse endereço for usado, a chave pública vai ser exposta, então é importante nunca reusar o endereço. Mas o que realmente vai tornar o Bitcoin a prova de computadores quânticos é o uso de criptografia adequada, que seja resistente a esses novos computadores. Em algum momento você vai poder criar um endereço usando esses novos algoritmos e transferir seus bitcoins para ele. E sabe, todas aquelas carteiras perdidas que a gente sempre escuta alguma história? Como o dono delas perdeu acesso, esses bitcoins vão continuar em endereços vulneráveis. E vai ser uma questão de tempo até alguém conseguir obter acesso a eles e colocar suas moedas em circulação de novo. Para finalizar, a gente pode falar sobre as diferentes formas de armazenar seus bitcoins. O jeito mais simples é armazenar a chave no seu computador mesmo. Uma chave privada pode ser codificada numa sequência de 52 caracteres, como essa aqui. Só precisa ter cuidado para não perder ou ter ela roubada. Você provavelmente já escutou histórias de gente que formatou o PC ou jogou fora o notebook e perdeu a carteira. Se você perder a chave privada, você perde os bitcoins. Simples assim. Você pode armazenar a chave online, mas isso aumenta as chances de ter ela roubada. É comum também você nem ter a chave privada, caso você criar a conta num exchange tipo Binance. Seus bitcoins ficam armazenados numa carteira deles. Seria muito parecido com um banco. Só é preciso lembrar que se você não tem a chave privada, você não tem os bitcoins e acaba precisando confiar que eles não vão desaparecer com eles. Uma outra alternativa é armazenar em cold storage, que é basicamente deixar a chave fora de qualquer computador. Você poderia, por exemplo, gerar um QR Code com a sua chave, imprimir e deletá-la do computador. Agora só precisa proteger esse papel. Existem também carteiras em hardware, onde a chave fica num dispositivo físico e não pode ser lida externamente. Ele consegue gerar assinaturas, então acaba tendo os benefícios do cold storage, mas bem mais prático. Algumas carteiras como Electrum geram a chave a partir de uma sequência de palavras. Então você pode escrever elas no papel e guardar o papel. Todos os endereços dentro dessa carteira são gerados a partir dessas palavras, então essa é a única coisa que você precisa guardar. E essa é a forma que eu recomendo caso você queira criar sua primeira carteira. O Bitcoin se inspirou em projetos que surgiram antes dele, mas foi a primeira moeda a realmente resolver os problemas necessários para se ter uma moeda digital segura e descentralizada. O Bitcoin também foi inspiração para muitas outras moedas que surgiram depois, e eu diria que entender como o Bitcoin funciona é pré-requisito para entender essas outras. Algumas pessoas veem a moeda como uma maneira de ficar rico e outras veem como uma ferramenta revolucionária que coloca o poder na mão das pessoas e não dos bancos, que dá liberdade para elas realmente serem donas do seu dinheiro e ter controle total sobre ele, independente de qualquer governo. Seja qual for a sua motivação, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ver a beleza do protocolo. Muito obrigado por ter assistido e até mais.